dia, boa tarde, bom dia não, boa tarde, né pessoal? Estamos aqui começando nossa aula com a turma de primeiro ADM da Escola Técnica Estadual Maria Eduarda Ramos de Barros, com a disciplina Segurança, Meio Ambiente e Saúde do Trabalhador, que é a famosa disciplina SMS, do primeiro Administração Integral 2020 da ETEMERG. Lembrando, pessoal, que nossa aula, a gente teve um longo período referente às apresentações, diversas apresentações que a gente teve em relação a questão da nossa disciplina, e hoje a gente está começando um novo ciclo, né, no início das nossas atividades de aula, né, terminando vários trabalhos, falamos de debates sobre relação de Covid, sobre empresas e diversas outras coisas em relação. Então, a gente encerrou na semana passada, dia 22, e hoje realmente, exatamente dia 29 de setembro de 2020, estamos começando mais uma etapa, né, lembrando, né, que essa aula aqui, estou olhando aqui a planilha, começa exatamente às 1h10 e vai até às 2 horas da tarde. E como vocês sabem, desde da metade desse mês de setembro, toda a presença está sendo validada para o CIEP. Então, para validar a sua presença aqui no CIEP, é necessário que você coloque aqui o seu nome e a sua turma aqui nos comentários aqui no YouTube. Entre hoje, entre hoje, terça-feira, dia 29 de setembro de 2020, entre as 1h10 da tarde até as 2 da tarde. Somente esses 50 minutos, que é o nosso período de aula, é que eu irei validar a presença de vocês. Então, é necessário que vocês façam, né, essas validações, essas correções, e deixem tudo certinho, tudo prontinho, para eu poder realmente validar a presença de vocês através do CIEP, ok? Fora desse horário, professor, não deu para assistir a aula hoje, nesse horário, porque eu saí, porque eu fui ali, fui aqui, fui aquilo outro, não tem nenhum problema, você pode assistir de noite, de madrugada, qualquer horário, só que sua presença não vai ser validada. É a ordem, né, o direcionamento da Secretaria de Educação em relação à validação de presença do CIEP. Então, vamos começar a nossa primeira aula de SMS agora. Vamos lá, vamos começar a nossa aula de hoje, né? Então, começamos agora no slide 54. Quem não baixou o slide, você pode baixar o slide em PDF e acompanhar pelo seu celular, também pode imprimir sem nenhum problema, e você pode acompanhar a partir do slide 54 a partir de agora. Bom, pessoal, eu vou falar um pouco do conceito prevencionista, né? Que é toda ocorrência indesejável, inesperada ou não programada que interpreta no desenvolvimento normal uma tarefa podendo causar perda de tempo, danos materiais ou ambientais, lesões físicas ou doenças ocupacionais, ou até mesmo a morte dos trabalhadores. Então, esse conceito prevencionista é um conceito que todas as empresas têm que seguir, ela tem que criar, ela tem que desenvolver dentro do seu quadro de atividades para realmente evitar perda de tempo, prejuízo, né? Imagine só, você trabalha com uma máquina sem nenhum conceito prevencionista. Aí você trabalha com máquina, só tem essa máquina, depende dessa máquina para o seu trabalho, para a sua empresa funcionar. Você não tem nenhum conceito prevencionista para manter a qualidade dessa máquina. O que acontece? Essa máquina quebra. Então, ocasionou perda de tempo e prejuízo financeiro. Então, e se essa máquina quebrar no momento que um trabalhador estiver operando e ele for acidentado? Danos físicos, né? E se esse trabalhador sofrer uma lesão permanente, uma amputação ou qualquer outro tipo de problema? Aí você vê uma situação mais complicada, porque não se utilizou-se de questão de conceito prevencionista. Eu me lembro um vídeo da Coca-Cola, vou até mostrar para vocês depois, uma atividade, mostrar a fábrica da Coca-Cola. E na parte do envasamento do líquido, né, que é a Coca-Cola, dentro da garrafa, é colocada em uma temperatura negativa, né, para ele não espumar. Imagina se eu colocar a Coca-Cola, começa, ela espuma, né? Então, é tão rápido, chega a garrafa, ela enche gelada e ela sai. E vem outra, coloca a tampa. Nesse percurso, é muito rápido. Isso é muito rápido, porque ela faz um envasamento de diversas garrafas por segundo. E tem uma proteção para que exista a possibilidade de que, nesse momento, a garrafa não aguentar a pressão do líquido que está sendo inserido e ela explodir. E imagine só, você está operando essa máquina, de repente uma explosão de garrafa de vidro, né? Então é muito complicado. Então, esse conceito prevencionista, ele é muito importante, independente de qual seja a empresa. Então tem que analisar tudo que pode acontecer. Imagine só, você trabalha eu não vou falar nem fábrica, eu vou falar uma loja. Você trabalha numa loja de roupa, por exemplo. Aí roupa, qualquer momento, pegar uma faísca de fogo,
pode que ocasionar um incêndio. Então, o que é que você pode ter para prevenir esse tipo de acidente, esse tipo de ocasião? Extintores de incêndio, você pode ter um sistema de irrigação de água para poder realmente conter a questão das chamas do fogo. Você pode ter um sistema de alarme que avise automaticamente os bombeiros. Então você tem N coisas que podem acontecer dentro do seu estabelecimento e tem N coisas que você pode fazer para evitar esse tipo de problema, evitar esse tipo de solução. Então é extremamente importante você trabalhar numa empresa e pensar primeiramente nesse conceito prevencionista, né? É muito interessante isso. Então, segundo o conceito da NBR, que é Normas Brasileiras de Regulamentadoras, a NBR, na NBR número tal, NBR número tal, é Normas Brasileiras Regulamentadoras, que é um padrão que foi utilizado pelo Brasil e com alguns países do mundo também tem, só que no Brasil é utilizada essa sigla NBR. Algumas empresas utilizam siglas internacionais como ISOs, né? As ISOs, que a gente vai falar isso depois, mas eu não vou adiantar, mas a NBR é extremamente importante porque é adaptada ao nosso país, né? A gente deve ter referência de outros países da Europa, dos Estados Unidos e de outros países que tem um estudo baseado na questão de acidentes do trabalho. Mas a NBR 14280/99, quando vocês virem 14280/99, quando tem essa barra 99, ou barra 00, ou barra 01, ou barra 020, ou barra 20, perdão, é o ano que ela foi dada início, foi o ano que ela realmente deu a questão da atividade de trabalho. Então, segundo a NBR 14280/99, é toda ocorrência imprevista, indesejável, instantânea ou não, relacionada ao exercício do trabalho que provoca lesão corporal ou de decorrer risco próximo ou remoto dessa lesão. Então, tudo aquilo que é imprevisto, indesejável, instantâneo ou não, relacionado ao exercício do trabalho a uma pessoa, é considerado realmente um acidente de trabalho. Então é extremamente importante. Quando você abre uma loja, você precisa, principalmente aqui em Carpina, que agora tem corpo de bombeiros, agora não, já faz um bom tempo já, mas eles estão realmente fazendo um trabalho de avaliação para saber se aquele ambiente tem condições mínimas de funcionar, né? Quando você vai abrir uma empresa, você precisa de vários documentos, vários protocolos, várias certidões, várias isso, várias aquilo, e uma delas é um certificado, não, a certidão de operação dos bombeiros, que esse é até o nome da sigla correta, mas é mais ou menos isso. E você precisa dar entrada, vai ter uma vistoria, né, do profissional do Corpo de Bombeiros, que vai averiguar a questão da sua empresa baseada na MBR. Por exemplo, loja de roupa tem que ter o quê? Loja de tecido tem que ter o quê? Loja de alimentos tem que ter o quê? Casa de shows, né? Eu me lembro daquele acidente que aconteceu lá no Rio Grande do Sul, na cidade de Santa Maria, a da Boate Kiss, não sei se vocês se lembram, mas foi uma catástrofe, né? Várias pessoas morreram naquele acidente, naquele incidente, naquela tragédia realmente dita. E quando foi averiguar, aquele ambiente não tinha atestado de regularidade do Corpo de Bombeiros, que é justamente esse documento que eu estava falando, eu lembro o nome agora, não tinha alvará de funcionamento da prefeitura, não tinha as condições mínimas de segurança para manter a quantidade de pessoas naquele ambiente de forma segura, de forma tranquila, e que ocasionou realmente. Aí vai aquela questão, foi negligência? Foi. Negligência da prefeitura, negligência do Corpo de Bombeiros, por isso que até hoje está rolando vários processos, negligência dos donos, negligência de várias pessoas, negligência da banda, que utilizou-se de fogos dentro do palco e queimou o forro do ar-condicionado lá, que foi uma catástrofe, foi uma tragédia. Foi ocorrência imprevista, indesejável, que realmente foi, instantânea, que foi na hora ou não. Por exemplo, uma pessoa fez isso que pode ocasionar no futuro um acidente. Mas foi N fatores que ocasionou aquilo ali e foi uma catástrofe. E com tragédias, com catástrofe, eles têm sempre uma adaptação, tem sempre uma melhora, perdão, tem sempre uma adaptação, tem sempre uma melhora para poder realmente evitar coisas parecidas com algo que aconteceu, né, para evitar. Eu me lembro que antigamente era permitido as pessoas em cima do caminhão, em cima da carroceria do caminhão, várias pessoas sentadas, deitadas em pé, e viajar pelo Brasil, para lá e para cá, o tempo todo, né? Até foi retratado em alguns filmes, como Pau de Arara, né? Mas depois, né, com vários acidentes que aconteceram e várias pessoas morriam com esses acidentes,
foi proibido e todo o transporte coletivo de pessoas tem que ser utilizado por veículo de transporte coletivo, ônibus. Né? Não precisava mais de caminhão porque não tinha a questão do cinto de segurança, a questão da postura, a questão de todo um fator. Caminhão para carregar carga, não pessoas. Então, houve essa mudança. Até hoje você pode perceber que tem um ou outro ainda pessoas que ficam em cima realmente da carga, mas não pode, proibido por lei. Né? Então é uma norma de segurança para evitar acidente. Imagine só, é uma obra, aí vai todos os trabalhadores, 50 trabalhadores em cima do caminhão. Acontece um acidente, falecem os 50 trabalhadores. Então, a empresa está numa situação complicada, viu? Indenização, isso aí é uma responsabilidade, uma irresponsabilidade tão grande que realmente tem que ser evitado, tem que ser realmente sanado esse tipo de coisa. Ok? Vamos lá. Acidentes de trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa ou pelo exercício do trabalho dos segurados, referido no inciso 7º do artigo 11 desta lei, que é a Lei 8.213/91, que é a lei do INSS, que é Instituto Nacional de Seguridade Social. Vocês vão saber isso depois. A gente vai falando essas siglas, eu vou comentando. Qualquer coisa vocês podem dar uma pausa aqui no vídeo e dar uma pesquisada o que é INSS, o que é que ele faz, o que é que ocorre, para justamente tirar suas dúvidas. E outra coisa, qualquer dúvida, você pode também perguntar-me. Ok? Então, segundo esse referido inciso 7º do artigo 11 desta lei, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou a redução permanente ou temporária da capacidade para o trabalho, é considerado acidente de trabalho. Por exemplo, eu trabalho numa empresa altamente barulhenta e eu estou perdendo a minha audição. Pode ser temporária ou pode ser permanente. A empresa é responsável. É considerado acidente de trabalho? Sim. Né? Aconteceu dentro da minha empresa, no meu exercício do trabalho, a serviço da empresa ou pelo exercício do trabalho, por exemplo. Eu trabalho dentro da empresa, mas eu estou prestando serviço a outra, a ordem dessa empresa. Então, é a mesma situação. Eu não estou em exercício do trabalho, em atividade laboral permanente, dedicada, exclusiva, então é considerado acidente do trabalho. Né? E com isso, pessoal, esse conceito prevencionista para evitar acidentes é bastante interessante. Né? Ele vem assim, conceito prevencionista ou técnico. Ele diz assim, considera importante registrar não somente os acidentes de trabalho que levam às lesões físicas ou doenças ocupacionais, mas também os acidentes que levam perda de tempo e danos materiais. Muitas empresas assim têm lá à frente, eu acho que é a do Petém, acho que é a Mauricé que tem na região, é o que eu me lembro, tem lá, não sei quantos dias, tem uma placa lá na frente, lá, não sei quantos dias sem acidentes. Isso aí é bastante interessante, porque é uma empresa que está visando reduzir a questão de acidentes, reduzir tudo que pode acontecer durante a atividade laboral, que a atividade laboral é a atividade que você exerce trabalhando. Então, com isso, voltando aqui, deu uma travadinha. Com isso, pessoal, essas empresas elas têm que realmente lançar também a perda de tempo, por exemplo, um acidente de trabalho que ocasionou a parada total da fábrica, perdeu tempo, perdeu dinheiro, ou então um acidente de trabalho que ocasionou um dano material, um dano à máquina que vai precisar ser consertada, perda de tempo, perda de danos materiais e de dinheiro tem que ser lançado e tem que ser considerado um acidente de trabalho. Né? Mas assim, não houve um acidente de trabalho voltado com lesões físicas, né? O pessoal acha que acidente é tudo. Não, acidente é tudo que pode acontecer durante a sua atividade. Aí temos aqui algumas fotos, né? No slide 58, tem um rapaz segurando outro rapaz colocando uma fachada de uma loja. Totalmente errado. Isso aí, para acontecer um acidente, só falta realmente acontecer. Aí no slide 59, tem dois rapazes, eu acho, fazendo alguma coisa, acho, trocando uma lâmpada. Totalmente errado, numa sacada de uma janela de um prédio, um segurando o outro pelas costas e os dois olhando para trás. Alguém tirou a foto, né? Isso aí não pode, isso aí é um perigo. Aí temos o slide agora 60, né? Uma senhora limpando a janela do lado fora, de fora da janela. Imagina, se ela... Ixi, Maria, eu tô vendo aqui a altura do prédio aqui, meu Deus do céu, corajosa. Eu boto a cara pela janela, não consigo, imagine realmente olhar. Isso no slide 60. Já no slide 61, né, vemos agora um trabalhador utilizando-se de luva, de capa, de roupa adequada, de protetor auricular, de óculos. Eu acho que só está faltando a máscara, mas eu acho que para esse tipo de atividade eu acho que não precisa. Totalmente correto. Então, vamos continuar agora na questão do slide
62, falando um pouco agora de higiene ocupacional. Higiene ocupacional a gente vai analisar 3 pontos: avaliação da situação, controle de riscos e foco no bem-estar da pessoa, do trabalhador. Então, tem como os principais objetivos a higiene ocupacional proporcionar ambientes de trabalho salubres, trabalhos saudáveis, tranquilos, que não ocorram acidentes, que não ocorram realmente grandes avarias. Outra coisa, proteger e promover a saúde dos trabalhadores constantemente, permanentemente. Tem empresas que só fazem isso, uma ação, uma vez no ano, um dia no ano, e quando se tem uma data comemorativa, voltada para esse tipo de ação. Não, tem que ser contínuo, tem que ser constante, permanente, tem que ser algo que realmente visa. Outra coisa, proteger o meio ambiente ao seu redor. Eu sempre falo, cito um exemplo, tem até vídeos para passar para vocês, eu vou passar para vocês, para fazer atividade. A proteção do meio ambiente também é interessante. Vou citar um exemplo aqui, tem uma empresa de tecido, de jeans. Essa empresa de jeans, ela pega água e joga água com a tintura do jeans no rio. Então ela não está protegendo o ambiente, ela está realmente degradando, acabando, destruindo mais ainda esse rio e o ambiente que vive ao seu redor. Então, prejudicando o meio ambiente, pessoal, prejudica as pessoas. Imagine quantas pessoas dependem desse rio, né? Quantas pessoas necessitam, quantas pessoas vão ser contaminadas com essa água, com esse produto químico, quantos peixes vão morrer, quantos animais que vão consumir esses peixes vão morrer, quantos animais vão passar fome porque não tem mais peixe, porque os peixes morreram. Então, são N coisas que acontecem e N coisas que poderiam ser evitadas. Outra coisa também para finalizar da higiene ocupacional é contribuir em um desenvolvimento socioeconômico e sustentável. É interessante a questão. Você tem que crescer? Tem, mas cuidar do meio ambiente, cuidar dos trabalhadores, contribuir para o desenvolvimento socioeconômico sustentável para garantir realmente uma durabilidade do meio ambiente. Não adianta você destruir. Imagine só, você tem 1 milhão de hectares de floresta. Aí você é uma madeireira. Acaba com tudo. Passou madeira, virou um deserto. Você não poderia plantar novas mudas? Quando você terminasse a última etapa, as novas turmas já seriam árvores e seria um processo contínuo e sustentável, Você precisa de madeira? Precisa, todo mundo sabe. Acho que desde os anos da Idade Média usa-se madeiras de floresta. Porém, de forma sustentável, Até vi alguma coisa no Globo Rural um domingo desse que eu acordei cedo e vi assim várias empresas que estão investindo na plantação de florestas para madeira, Ela estava ajudando o meio ambiente e também estavam realmente obtendo lucro, Assim, é um desenvolvimento socioeconômico e sustentável. Estava trabalhando pessoas, as pessoas estavam se ocupando da região, tudo direitinho. As plantas estavam fazendo a proteção da natureza, as plantas estavam fazendo o seu trabalho, que é a questão da troca dos gases, do ar-condicionado, do oxigênio com gás carbônico, aquele processo contínuo, e estavam plantando outras plantas, aquele processo contínuo, e estava dando certo. Eu acho que é o desenvolvimento sustentável, principalmente na área da Amazônia, que é muito discutida, que é muito falada, que é muito comentada, que é muito... É uma situação bastante complicada, Eu nunca tive a oportunidade de ir, não, mas quando tiver a oportunidade eu vou ver como é que eu tenho vontade de conhecer. A maior floresta subtropical do mundo, ou é tropical? Eu acho que está próximo. Ela está muito próximo da linha do Equador, então é tropical e subtropical, porque ela está nas duas partes. Mas é extremamente interessante isso. Mas as empresas elas sentirem, E outra coisa, as empresas que fazem esse tipo de trabalho sustentável, elas ganham incentivo do governo, que é chamado ICMS, que é o próprio governo do estado que dá. ICMS natureza. Isso eu vou deixar para comentar depois, que até quando a gente vai avançar nessa matéria, a gente vai ver alguns impostos, algumas contribuições. É chamado carbono zero, redução de carbono. Aí recebe um valor, quando ia pagar um imposto, recebe uma redução. São mais ou menos assim, mas isso eu vou deixar para outra aula, juntamente com o INSS, o que é que o trabalhador tem que fazer, com regras, com o NBR. Isso vai ser depois, a gente está realmente dando continuidade ao conteúdo. Então, existe uma diferença em higiene ocupacional e medicina do trabalho. A higiene ocupacional ela avalia e corrige as condições ambientais, o ambiente de trabalho. Já a medicina do trabalho ela exerce o controle sobre a vigilância direta sobre o estado de saúde do trabalhador. A higiene cuida do ambiente de trabalho em geral e a medicina cuida diretamente da pessoa que exerce sua atividade laboral, que trabalha.
Segurança do trabalho, né? Lida com a prevenção e controle dos riscos operacionais. A higiene do trabalho lida com os riscos ambientais, que podem originar doenças profissionais. Então, a segurança do trabalho cuida de prevenir e controle de riscos operacionais, o que pode acontecer durante a operação, durante a atividade. Já a higiene dos riscos ambientais. O que é que o ambiente, a estrutura do ambiente pode prejudicar. Então, assim, a gente vê que é uma área, não é uma área nova, é uma área bastante antiga, que a gente viu no fato histórico nas nossas aulas, mas isso mostra realmente que cada área ela tem uma definição própria para poder atuar de uma forma tranquila, direta e focada. Então, deixa eu ver aqui. Bom, pronto. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Ramos da higiene ocupacional. Tem uma higiene teórica dedicada ao estudo dos contaminantes através de estudos e experimentos com o objetivo de analisar a relação dose-resposta a estabelecer limite de tolerância. A teórica, né, ela faz o estudo mais ou menos, por exemplo, uma mineradora vai trabalhar, fazer um estudo de solo, vai fazer um estudo de ambiente, de ar, de tudo, para saber realmente se esses contaminantes, quais são as doses mínimas que a pessoa pode realmente ser exposta. Então, é uma área realmente que vai estudar o ambiente e vai dizer, por exemplo, ele vai trabalhar na mina, ele só pode trabalhar na mina durante 4 horas por dia, durante um período de 3 anos no máximo, porque senão pode ocasionar alguma doença futura. Então, ela cuida do ambiente para não prejudicar o trabalhador. Já a higiene de campo é encarregada de realizar os estudos da situação higiênica do ambiente de trabalho, através de análise do posto de trabalho, reconhecimento de contaminantes novamente, tempo de exposição, amostra dos contaminantes, limite de tolerância, né? A de campo. Só que ela analisa também a questão dos postos do trabalho. Por exemplo, onde é que a pessoa vai trabalhar? Exatamente no local de trabalho ela vai analisar. Eu me lembro quando eu trabalhava no banco, acho que 1 vez por ano, 2 vezes por ano, não tinha uma precisão. Chegava um rapaz, né, para analisar o ar do banco. Aí ele passava um cotonete nas paredes, um carpete, né? Tinha um aparelho, né? Acho que é mais ou menos 1,5 m de altura, e ele tinha uma bombinha que ficava puxando o ar, e tinha um vidro, né? Esqueci até o nome. Tubo de ensaio, tipo um tubo de ensaio. Ele encaixava e o ar passava para esse tubo de ensaio, saía e ia embora, né? E pegava o tubo de ensaio, fechava, colocava o número de amostra, tudo direitinho, fazia isso 5 vezes para analisar a qualidade do ar, para ver se tinha fungo, se tinha bolor, se tinha vírus. E agora, mais ainda, com esse negócio de pandemia, como é importante, né? Mas também, assim, eu acho que o ar estava bom, estava tudo certinho, passavam na saída do ar-condicionado para analisar. Era interessante nesse tipo de área de trabalho para analisar realmente o bem-estar. Imagine só, você trabalha no ambiente, ou você está no banco, trabalha no banco, e o ar está poluído, está com fungo, está com bolor, está com tudo. Todo mundo do banco pega uma doença pulmonar grave. O banco é responsável. O banco ele vai ter que arcar com os custos de saúde e tudo que ocasionar de ruim aquela pessoa por causa daquele ambiente de trabalho contaminado, que a higiene de trabalho não foi atuante naquele momento. Aí acontece, vai ter que contratar novos funcionários para colocar naquela agência. Antes de contratar para aquela agência, vai ter que fazer uma reforma, uma estruturação, uma limpeza, matar aquele bicho todinho que está dentro daquele ambiente de trabalho para poder voltar a funcionar. E isso, lembrando, teve alguns clientes que foram expostos e ficaram doentes também. Aí os clientes são responsáveis, o banco vai ter que cuidar da saúde também dos clientes. Então é uma situação muito complicada. Por isso que existe investimento sério na questão do bem-estar, dessa higiene ocupacional voltada para o campo, né? Outra coisa, esse estudo, ele avalia a questão do local de trabalho e faz a detecção de contaminantes, que pode ser ar, pode ser solo, pode ser água, né? É extremamente importante esse tipo de cuidado, tudo que pode ocasionar. Aí tem uma imagem bastante interessante, tem lá um buraco com escada, vários cones, fechado com aquela fita preta e amarela, que é de atenção, e tem uma placa lá dizendo perigo, né? Não é simplesmente um buraco com a escada e que você pode distrair e cair. Não, tem vários sinalizadores que vão mostrar que pode ser evitado. Isso na imagem no slide 67, tá? Então, continuando aqui,
A higiene analítica, ela realiza a investigação e determinação qualitativa e quantitativa dos contaminantes, em estreita colaboração com a higiene teórica, né? Ela vai analisar vários tipos, químicos, biológicos, físicos. A necessidade de implantação de métodos padronizados para poder evitar isso, para poder sanar, para poder neutralizar, para poder resolver, para poder evitar, e também os métodos que devem ser resultantes, que reflitam na exposição do trabalhador. Aí eu vou estar com a situação do ar dentro de uma agência de banco, citando um exemplo. E aí ela tem que analisar tudo direitinho, o que é que pode ocasionar, o que é que tem que ser feito para evitar, trocar todo o carpete, trocar a pintura, trocar todos os ar-condicionados, trocar a parede, derrubar tudo, construir tudo de novo. Então, são menos fatores. Né? O pessoal fala muito de hospitais, né? Que alguns hospitais realmente precisam ser demolidos para construir novos hospitais, porque está um ambiente realmente muito contaminado. Dutos de tubulação contaminados, salas, cadeiras, mesas. Por isso que é muito complicada a questão da higiene analítica dentro de um ambiente na área de saúde, por exemplo, um hospital de grande porte. É muito complicado. Higiene operativa compreende a utilização, a recomendação e a padronização de métodos para reduzir os níveis de concentração até valores não prejudiciais à saúde. Por exemplo, substituição de matérias-primas e processos para evitar. Por exemplo, tem um processo que é muito danoso à pessoa, então vê outro jeito para retirar aquela matéria-prima, pode trocar a matéria-prima por uma matéria-prima melhor. Isolamento de risco químico, biológico e físico, né? Por exemplo, você trabalha num ambiente muito barulhento, então é muito barulho, então todo mundo tem que ter um isolamento acústico para o vento. É bem interessante o vento entrar na fábrica e sair e diminuir a questão do quantidade de barulho, que ajuda. A captação de contaminantes com aspiração, aquilo que eu falei anteriormente. A ventilação geral. Imagina só você trabalhar num ambiente muito quente. Você precisa ter um ambiente ventilado para poder. E mais ainda com esse bendito vírus do Covid-19. Confinamento do contaminante ou do trabalhador, também é interessante. E diminuição de tempo de exposição. E outra coisa, proteção individual, que tem dois tipos que a gente vai trabalhar depois. EPI e EPC. EPI, equipamento de proteção I de individual. EPC, equipamento de proteção C de coletivo, que serve para várias pessoas que estão trabalhando de forma coletiva naquele momento. Temos aqui no slide 70 vários profissionais utilizando de materiais, tudinho. Aí no slide 70 tem outros profissionais, mesmo slide, trabalhando de forma errada, fazendo um solda. O cara está até fumando e os caras fazendo um corte, eu acho que é em madeira ou em ferro. Pelo tipo de faísca deve ser ferro. E é em ferro, é ferro, estou vendo aqui agora. E saindo a faísca e todo sem luva e colocando a mão bem pertinho da lâmina. Meu Deus do céu. Temos aí, deixa eu só separar aqui. Que é isso? Temos aí o cara trocando ar-condicionado, outra pessoa segurando para trás para ele não cair do primeiro andar. E tem um cara tomando banho quente numa retroescavadeira. Que loucura, cara. É muita loucura. Tem no slide 72 aqui, prevenir é agir, né? O cuidado da prevenção é obrigatório, é necessário, é importante. Temos aqui, ixi Maria, que situação. Tem vários profissionais segurando a escada e o cara subindo a escada, encostado no fio. É muita loucura também, viu? E no slide 73. No slide 73 também tem um cara cortando alguma coisa, provavelmente metal, bem pertinho do cilindro do gás que faz a ele, acho que é bem solda, eu não sei se é solda. Resumindo, ele está fazendo uma coisa de alto perigo, isso pode explodir do lado dele e ele... Temos aqui uma foto no slide 74, uma escada caindo do prédio, totalmente irregular e risco. Que risco. Então, para finalizar aqui, no slide 75, né, vou ler aqui para vocês. Determinar e combater o ambiente de trabalho, fatores físicos, químicos, biológicos e ergonômicos de reconhecimento que reconhecida nocividade, que seja nocivo às pessoas que trabalham nesse ambiente. Por isso que é SMS, saúde, meio ambiente e segurança do trabalho, segurança do trabalhador. Outro, conseguir que o esforço físico e mental de cada trabalhador no exercício da profissão esteja adaptado às suas atitudes, limitações fisiológicas e psicológicas. 3. Adotar de medidas eficazes de proteção para reduzir a vulnerabilidade e aumentar a resistência dos trabalhadores.
4. Descobrir situações que possam deteriorar a saúde dos trabalhadores. 5. Educar diretores, chefes, trabalhadores no cumprimento de suas obrigações. Tem gente que acha o seguinte: não tem nada que vai cair do meu teto, aí para que eu ficar usando o capacete na obra? Não tem necessidade de ficar usando capacete não. Todo mundo tem que usar, diretores, chefes, trabalhadores, e mais ainda agora a máscara, né? A máscara é mais do que necessária a utilização da máscara. Então é necessário que vocês utilizem disso. Outro, para finalizar, aplicar programas educacionais que abranjam toda a comunidade e o aspecto de saúde. Então é uma ação bastante interessante, é uma ação muito interessante, porque realmente tem que ser trabalhar constantemente, não é uma vez por ano, um evento, uma ação, um seminário dentro da empresa, não. É constantemente, todo mês tem que ter acompanhamento, verificação, e tem que olhar isso com muita atenção, com muito carinho. E no slide 75 tem algumas imagens de alguns produtores. Tem roupas, tem macacões, tem extintores de incêndio, tem chuveiro, não sei se eu acho que é chuveiro químico. Se você pegar um banho de algum produto químico, você tomar um banho de um produto que neutralize aquela ação corrosiva se for um ácido. E tem outra coisa aqui que eu não estou conseguindo identificar. Mas isso, pessoal, a gente vai trabalhar muito trabalho coletivo, e tá só faltando alguns alinhamentos para poder realmente determinar isso, como também as nossas próximas aulas. Espero que tenham gostado. Obrigado. Só para lembrar, começamos exatamente, deixa eu dizer a vocês aqui, no slide 54, estamos finalizando no slide 75, ok? Obrigado, pessoal. Boa aula. Pessoal, só relembrar aqui, voltei justamente para relembrar vocês de quem não colocou o comentário, o nome, coloque o nome aqui embaixo, seu nome e sua turma aqui no comentário, aqui no vídeo no YouTube, não no Classroom, no YouTube, ok? Qualquer dúvida, comentário também, pergunta, dúvida, aqui também no comentário também, aqui no YouTube. Obrigado, bom estudo.